Vamos então ver o exercício número 14, que vai tratar de uma rotação de um quadrilátero irregular. O enunciado diz-nos o seguinte: considera o quadrilátero KBCD, portanto, o quadrilátero, e o ponto O. Este ponto O. Constrói o quadrilátero A', B', C', D', que é a imagem do quadrilátero ABCD, por uma rotação de centro O em amplitude de 85 graus, ou seja, no sentido positivo, também no sentido positivo. Negativo, aliás. Sentido negativo é exatamente o sentido horário, né? Portanto, é no sentido dos ponteiros do relógio. Se considerarmos, por exemplo, o primeiro ponto, do ponto A do quadrilátero, vamos fazer a construção resumida da rotação do ponto. Começamos por traçar o segmento inicial, de reta inicial ao A, não é? Em que O é o centro de rotação e A é a extremidade, é o ponto a rodar. Depois traçamos o arco com o respectivo ângulo, neste caso temos um ângulo de menos 85 graus, portanto 85 graus no sentido dos ponteiros do relógio, conforme aqui indica, e vamos marcar, traçamos a semirreta O, passando pelo ponto A', isto é o ponto que é a extremidade do arco, e obtemos o ponto A', que é a imagem do ponto A, depois da rotação de menos 85 graus. Procedemos do mesmo modo para os outros três pontos, portanto B, para o ponto C e para o ponto D. Depois, com os pontos de imagem, traçamos os segmentos de imagem, na mesma ordem dos segmentos de objeto, e obtemos o respectivo quadrilátero, imagem, né? Vamos analisar outras rotações. Neste caso temos uma rotação de 85 graus no sentido anti-horário, portanto 85 graus positivos, é no sentido anti-horário, é este verde aqui, sentido positivo. Temos aqui, por exemplo, uma rotação de 180 graus no sentido anti-horário, também positivo, e menos 180 graus no sentido negativo, isto é no sentido horário. Vamos ver dinamicamente a resolução do problema no GeoGebra. Vamos então ver dinamicamente a rotação do quadrilátero com uma rotação de menos 85 graus. Vamos ver dinamicamente isto. Segmento reta inicial do ponto A, o arco de 85 graus, né? Traçamos a semirreta e o ponto de interseção. Aqui pomos só o segmento reta, porque a semirreta continuaria, mas portanto interessa-nos só ficar com o segmento reta final. Para o ponto B, segmento reta inicial, arco BB', segmento reta final, ponto B', o mesmo para o ponto C, segmento reta inicial, o arco, 85 graus, ponto C', e para o ponto D, segmento reta inicial, o respectivo arco, e marcamos o ponto D', cá em cima. Depois, com os pontos, traçamos os segmentos na mesma ordem. Começamos por A, B, portanto traçamos A', B', depois por aí fora, até chegar ao D', A'. Agora, se fosse uma rotação que está aqui definida pré-rotações, neste caso menos 85 graus positivos, né? 85 graus positivos, 180 graus negativos, que é no sentido horário, e 180 graus no sentido negativo, este no sentido anti-horário, positivo no sentido anti-horário. Portanto, temos as quatro situações que nós definimos anteriormente. Vamos ao exercício então número 15, neste caso, vamos tratar de rotações de pontos na rosa dos ventos, e vamos começar pelo primeiro, portanto, que ponto cardeal indicará o ponteiro da bússola se efetuarmos uma rotação de centro em C, neste ponto, né, em amplitude de 135 graus no sentido positivo. No sentido positivo é no sentido anti-horário. Portanto, dando-nos aqui várias hipóteses, nós temos que ver qual delas corresponde aos 135 graus positivos. De qualquer modo, vamos analisar todas as hipóteses para ganhar traquejo neste tipo de problema. Portanto, a resposta correta é a linha C, isto é, efetuando
uma rotação de 135 graus no sentido positivo, nós vamos ter ao ponto cardeal norte. Vamos começar por ver o seguinte, portanto, cada divisão desta corresponde a 45 graus, não é? Portanto, daqui até aqui, por exemplo, é 90, metade é 45, aqui também é 90 e 45, portanto, corresponde a 45 graus cada divisão. Para passarmos desta divisão para a de cima, nós vamos percorrer 90 graus aqui, não é? Mais 45, não é? 90, que é este ângulo, mais 45 iniciais. Portanto, 90 mais 45 dá 135, é o nosso caso, no sentido positivo. Claro que conseguimos atingir o mesmo ponto se fosse no sentido negativo, mas neste caso era o diferencial para 360. Era 360 menos 135 negativos e íamos dar ao mesmo ponto. Vamos então analisar. Qual o ponto cardeal que indicará o ponteiro depois de uma rotação de centro C e 225 graus? Portanto, é a primeira linha. Positivos. No sentido positivo, é no sentido anti-horário, nós temos 180, que é esta parte de cima, mais 45. Ou seja, 180 mais 40 dá 225. E íamos ter ao ponto cardeal oeste. Portanto, não é o nosso caso. A linha seguinte, que é noroeste, nós temos uma rotação de menos 180 graus. Ora, menos 180 graus é 180 graus no sentido horário. Portanto, temos esta reta é 180, vamos para o lado oposto. Este ângulo é 180. Íamos ter o ponto cardeal noroeste. Não é? Claro que podíamos percorrer no sentido contrário, seria neste caso 180 graus positivos, e íamos ter ao mesmo ponto. Não é? O diferencial 360 menos 180 dá 180 na mesma. Esta é a hipótese que corresponde à resposta do problema que já analisamos. Não é? E a outra linha era para sul. Qual é o ângulo que nós temos que percorrer? No sentido positivo, temos que percorrer 180, que é este ângulo aqui, mais quanto? Mais 90, mais 45. Isto é, 315 graus. Não é? Já se sabe que a diferença dos 315 para os 360 dá no sentido oposto. Claro que nós podemos atingir este ponto sul de duas maneiras. Ou fazemos no sentido positivo, no sentido anti-horário, e andamos e rodamos 315 graus, ou rodamos no sentido negativo apenas 45, isto é, menos 45 graus. Portanto, temos sempre as duas hipóteses de rotação. Não é? Na linha 2, qual é o ângulo que permite ao ponteiro da bússola efetuar uma rotação de modo a indicar o ponto cardeal nordeste? Não é? Temos aqui várias hipóteses. A hipótese correta vai ser a hipótese D, que é 270 graus. Não é? Portanto, se nós verificarmos, estamos neste ponto, este ângulo, no sentido negativo, não é? Que é no sentido horário, tem 180 mais 45 mais 45. Isto é 180 mais 90, dá 270 negativos. Portanto, é esta a hipótese. Vamos analisar as outras hipóteses para aprendermos melhor esta questão. Se for uma rotação de menos 90 graus, isto é, no sentido dos ponteiros do relógio, nós vamos ter aqui 45 mais 45. Vamos ter ao ponto cardeal sudoeste. Portanto, não é o nosso caso. Nós queremos o nordeste, que é ali em cima. Outra hipótese, a hipótese B, é mais 225 graus. Isto é, no sentido anti-horário, nós vamos ter 225 graus. Vamos ter aqui 180, cá está, daqui até ao segmento reto oposto a 180, mais 45, dá os 225, vamos ter o ponto cardeal oeste. Também não é o que nós pretendemos. A linha C temos mais 270, né? Mais é no sentido anti-horário, vamos ter 180, cá está, daqui até aqui, e depois mais 90, 45 mais 45 dá 270. Claro que no sentido oposto era apenas menos 90, né? É preciso raciocinar sempre nos dois sentidos. Finalmente, a hipótese D é a nossa resposta, como já vimos, né? Menos 270 graus é os tais 180 mais 90 ali dá menos 270. Portanto, é a resposta ao problema. Vamos fazer análise no GeoGebra deste problema. Vamos ver a rotação do ponto em torno da Rosa dos Ventos, portanto, a rotação em termos gerais. Não é? Se quisermos rodar de 45 em 45 graus, cá está, não é? E agora vamos analisar a primeira pergunta, não é?
Neste caso, temos para o ponto O, para o ponto oeste, temos uma rotação de 225 graus, né? Positivos, ou teríamos o diferencial para 360 se fosse no sentido oposto. Se quisermos agora para o ponto noroeste, nós vamos ter 180 graus negativos, ou no outro sentido mais 180. Na linha C temos rotação para norte, né? Temos os tais 135 graus, que é a nossa resposta ao problema, e finalmente temos para sul, temos 315 graus positivos, ou seja, o diferencial menos 45 no sentido negativo, né? Na linha 2 nós vamos ter menos 90 graus, vamos ter o ponto sudoeste, né? Mais 225, temos os 180 mais 45, 225, vamos ter o ponto oeste, mais 270, vamos ter os 180 mais 90, que é 45 mais 45, sudoeste, também, e temos a nossa resposta ao problema, que é menos 270 negativos, ou seria 90 positivos, também era a mesma coisa, mas neste caso a opção que nos dá o problema é menos 270 negativos, que vai ter aquele ao ponto nordeste. Reparemos que aqui o ponto sudoeste, tanto pode ser atingido como 90 graus no sentido negativo, como o diferencial para 360 que é 270 no sentido positivo. Portanto, aquilo que nós temos falado. Neste caso, vemos bem as duas hipóteses. O problema 16. Vamos ver duas isometrias no plano, uma rotação e uma flexão, que relativamente a um mesmo ponto transformam o objeto na mesma imagem. Neste caso, o enunciado diz-nos o seguinte: caracteriza uma rotação e uma flexão que permitem obter um triângulo 2, a partir do triângulo 1, que é o triângulo objeto, chegar ao triângulo 2, que é o triângulo imagem, através de uma rotação e de uma reflexão. Portanto, esta é fácil, não é? Portanto, se nós considerarmos o triângulo objeto e o triângulo imagem, né, vamos considerar que o ponto de rotação é um ponto exterior, não é coincidente com o vértice A, é um ponto exterior. Vamos analisar primeiro em termos gerais. Nós temos, por exemplo, aqui uma rotação no sentido negativo, menos 180 graus, no sentido horário, com amplitude de 180. Portanto, neste caso, o centro de rotação não coincide com o vértice A. E neste caso temos também uma reflexão de um ponto genérico ao índice reflexão, que também não coincide com o vértice. Neste caso, obtemos um triângulo imagem deste tipo, não é? Se considerarmos as duas, portanto, vemos as duas exteriores ao ponto A, não coincidentes com o ponto A, nem o centro de rotação, nem o centro de reflexão. Agora vamos fazer coincidir o centro de rotação com o vértice A e verificamos que a rotação deste objeto menos 180 graus vai coincidir com o triângulo 2, portanto cá está coincidente, não é? Se fosse no sentido mais 180 era a mesma coisa, não é? E a reflexão deste triângulo relativamente ao ponto que nós alteramos o centro de reflexão central do ponto ORF, ao índice RF, que é a reflexão, alteramos da posição exterior para ser coincidente com o vértice A. Neste caso verificamos que obtemos a mesma imagem, não é? Portanto, o que é que significa? Significa que se nós fizermos uma rotação de centro em A, uma rotação de menos 180 ou mais 180, nós vamos ter ao triângulo 2. Se fizermos uma reflexão deste triângulo objeto relativamente ao ponto A, vamos obter o mesmo triângulo. Vamos fazer a análise dinâmica no GeoGebra deste problema. Vamos então ver a rotação, por exemplo, deste triângulo em torno deste ponto O, índice ROT, quer dizer, o ponto O como o escolhido para centro de rotação. Segmento A, inicial de A, o arco, ponto A à linha, o mesmo para o ponto B,
ponto B', e o mesmo para o ponto C'. Obtemos o triângulo imagem, né? Para este centro de rotação. Se nós agora quisermos analisar a reflexão deste triângulo relativamente a este ponto O índice RF, O para reflexão, é a mesma coisa. Segmento, imagem de ponto A', é aquele ali, né? Imagem de ponto B', e imagem do ponto C', dá ali embaixo, dá ali em cima. Portanto, e obtemos o triângulo imagem, né? Agora, se fizermos movimentar o ponto O desta posição para o centro para o vértice A, o que é que nós vamos verificar? Verificamos que obtemos aquele triângulo ali. Né? E se fizermos alterar o ponto de rotação na mesma para este ponto, obtemos o mesmo triângulo, como vê, aqui vê-se bem dinamicamente, não é? Portanto, esta rotação, uma rotação de 180 graus deste triângulo, se o centro de rotação coincidir com o vértice, nós obtemos, coincide com a reflexão do eixo do triângulo inicial. Do mesmo modo, se nós fizermos coincidir aqui a rotação primeiro, e se movimentarmos agora a reflexão, não para um ponto exterior, mas para este ponto, vamos coincidir ali com o triângulo. Dinamicamente vê-se bem. Não? Portanto, voltando à posição inicial, exterior, e agora podemos posicioná-lo, este coincidente, cá está, e o outro coincidente também está. Certo? Portanto, está visto dinamicamente, agora podemos pôr para o exterior. Dinamicamente corresponde a esta equivalência.